Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. O legado de Eva. A imagem de Eva na Bíblia, como uma mulher sedutora, teve um impacto extremamente negativo para as mulheres através da tradição judaico-cristã. Acreditava-se que todas as mulheres haviam herdado de sua mãe a bíblica Eva, tanto a sua culpa como a sua astúcia. Consequentemente, as mulheres não eram dignas de confiança, eram moralmente inferiores e mais. Menstruação, gravidez e parto eram consideradas punições justas para uma culpa eterna do amaldiçoado sexo feminino. A fim de examinarmos quão negativo foi o impacto de Eva bíblica sobre a sua descendência feminina, temos que olhar para os escritos de alguns dos mais importantes judeus e cristãos de todos os tempos. Concedemos pelo Velho Testamento e olhamos para alguns excertos de chamada literatura da sabedoria, onde encontramos: eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas, a qual ainda busca a minha alma, porém ainda não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eclesiastes 7, 26, 28. Noutra parte da literatura hebraica, que é encontrada na Bíblia Católica, nós lemos: qualquer maldade é um nada diante da maldade da mulher. Foi pela mulher que começou o pecado, e é por culpa dela que todos morreremos. Eclesiastes 25, 19 e 24. Os rabinos judeus listaram 9 maldições infligidas às mulheres, como resultado da queda. Para a mulher, ele deu 9 maldições e a morte: o peso do sangue da menstruação e o sangue da virgindade, o peso da gravidez, o peso do parto, o peso de educar crianças, sua cabeça coberta como no luto, ela fura a orelha como uma escrava permanente ou escrava que serve ao seu senhor, ela não deve ser tomada por testemunha, e depois de tudo, a morte. Nos dias atuais, judeus ortodoxos, em suas preces matinais diárias, recitam: abençoado seja Deus, Rei do Universo que não me fez mulher. As mulheres, por outro lado, agradecem a Deus cada manhã por me fazer de acordo com a tua vontade. Outra oração encontrada em muitos livros de preces judeus: louvado seja Deus que não me criou gentil. Louvado seja Deus que não me criou mulher. Louvado seja Deus que não me criou ignorante. A Eva bíblica desempenhou um papel mais importante no cristianismo do que no judaísmo. Seu pecado foi a base de toda a fé cristã, porque a concepção cristã da razão da missão de Jesus Cristo na terra provém da desobediência de Eva. Ela pecou e então seduziu Adão para segui-la no seu propósito. Consequentemente, Deus expulsou ambos do céu para a terra, que foi amaldiçoada por causa deles. Eles transmitiram seus pecados, os quais não foram perdoados por Deus, e por isso todos os humanos nascem em pecado. A fim de purificar os seres humanos do pecado original, Deus teve sacrificar na cruz Jesus, que é considerado o Filho de Deus. Por isso, Eva é culpada pelo seu próprio pecado, pelo pecado do seu marido, pelo pecado original de toda a humanidade e pela morte do Filho de Deus. Por outras palavras, uma só mulher, agindo por
conta própria, causou a queda de toda a humanidade. O que dizer sobre as suas filhas? Elas são pecadores como Eva e devem ser tratadas como tal. Ouçam o tom severo de São Paulo no Novo Testamento. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Timóteo 2, 11 e 14. São Tertuliano foi mais brando que São Paulo quando falava. As queridas irmãs, na fé, ele dizia: vocês sabem que cada uma de vocês é uma Eva. A sentença de Deus sobre o vosso sexo subsiste até hoje. A culpa necessariamente subsiste também. Vocês são a porta da entrada do inferno. Vocês são a marca da árvore proibida. Vocês são as primeiras desertoras da lei divina. Vocês são as que persuadiram aquele homem que nem o diabo era suficientemente valente para atacar. Vocês destruíram tão facilmente a imagem de Deus, o homem. Por causa de vossa deserção, até o Filho de Deus teve que morrer. Santo Agostinho foi fiel ao legado de seus antecessores. Ele escreveu a um amigo: qual a diferença, quer seja numa esposa ou numa mãe, e ainda da Eva tentadora que devemos precaver-nos em qualquer mulher? Eu não consigo ver qual o uso que uma mulher pode ter para um homem, exceto a função de dar à luz crianças. Séculos mais tarde, São Tomás de Aquino ainda considerava a mulher como um defeito. Com relação à natureza individual, a mulher é defeituosa e mal feita, porque a força ativa na semente masculina tende para a produção de uma perfeita semelhança no sexo masculino, enquanto que a produção da mulher provém de um defeito na força ativa, ou de alguma indisposição material, ou mesmo de algumas influências externas. Finalmente, o famoso reformador Martinho Lutero não conseguia ver qualquer benefício em uma mulher, a não ser trazer ao mundo tantas crianças quanto possível, apesar das consequências. Se elas se cansarem ao mesmo morrerem, isso não é problema. Deixe-as morrer no parto. É para isso que estão aqui. Muitas vezes as mulheres foram defamadas por causa da imagem de Eva, como a tentadora, graças ao relato de Gênesis. Para resumir, a concepção judaica cristã sobre as mulheres foi envenenada pela crença na natureza pecaminosa de Eva e de sua descendência feminina. Se agora voltarmos a nossa atenção para o que o Alcorão diz sobre as mulheres, perceberemos de imediato que a concepção islâmica sobre elas é radicalmente diferente daquela encontrada no conceito judaico-cristão. Deixemos que o Alcorão fale por si mesmo. Quanto aos muçulmanos e às muçulmanas, aos crentes e às crentes, aos consagrados e às consagradas, aos verazes e às verazes, aos perseverantes e às perseverantes, aos humildes e às humildes, aos caritativos e às caritativas, aos jejuadores e às jejuadoras, aos recatados e às recatadas, aos que se recordam muito de Alá e às que se recordam dele. Saibam que Alá lhes tem destinado a indulgência de uma magnífica recompensa. Alcorão 33:35. Os crentes e as crentes que são protetores uns dos outros recomendam o bem, proíbem o ilícito, praticam a oração, pagam o zakat e obedecem a Alá e ao seu mensageiro. Alá se
padecerá deles, porque Alá é poderoso e prudentíssimo. Alcorão 9:71. Seu Senhor os atendeu, dizendo: jamais desmerecei a obra de qualquer um de vós, seja homem ou mulher, porque procedeis um dos outros. Alcorão 3:195. Quem cometer uma iniquidade será pago na mesma moeda. Por outra, aqueles que praticarem o bem, sendo crentes, homens ou mulheres, entrarão no paraíso, onde serão agraciados imensuravelmente. Alcorão 40:40. A quem praticar o bem, seja homem ou mulher, e for crente, concederemos uma vida agradável e premiaremos com uma recompensa, de acordo com a melhor de suas ações. Alcorão 16:97. Está claro que a visão do Alcorão a respeito da mulher não difere do seu homem. Ambos são criaturas de Deus e têm como sublime meta adorar o seu Senhor, fazer boas ações e evitar o mal, e por isso serão avaliados harmoniosamente. O Alcorão jamais menciona que a mulher é a porta de entrada para o mal ou que ela é uma enganadora por excelência. O Alcorão também jamais menciona que o homem é a imagem de Deus. Homens e mulheres são criaturas suas, e é tudo. De acordo com o Alcorão, o papel da mulher na terra não está limitado somente ao parto. A ela se exige que faça boas ações tanto quanto é exigido aos homens. O Alcorão nunca diz que jamais existiu uma mulher correta. Pelo contrário, o Alcorão instruiu todos os crentes, homens e mulheres, a seguir o exemplo daquelas mulheres tais como a Virgem Maria, a esposa do faraó. E Alá dá, como exemplo aos crentes, o da mulher do faraó, a qual disse: ó Senhor meu, constrói-me junto a ti uma morada no paraíso, e livra-me do faraó e de suas ações, e salva-me dos injustos. E com Maria, filha de Imrã, que conservou o seu pudor, e qual alentemos com o nosso espírito, por ter acreditado nas palavras do seu Senhor e nos seus livros, e por ter contado entre os consagrados. Alcorão 66:11-12. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, que é muito importante, de compartilhar o vídeo com seus amigos, de ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos e de deixar um comentário. Salam aleikum.